Olá pessoal, hoje aqui no 10º Seminário de Iniciação Científica eu venho apresentar o meu trabalho de iniciação científica sobre alelopatia e bioprospecção de extratos etanóicos de folha de lúpulo na germinação da alface lisa e posterior caracterização físico-química desse extrato. Eu sou o Christian Leonel Brito de Carvalho, o meu professor orientador é o Pedro Henrique Ferreira Tomé. Eu sou bolsista pelo PIBIC, CNPq. É, o lúpulo ele é uma planta herbácea e perene. Então ele tem a parte de rizoma e raízes que fica ali no solo e a parte aérea dele cresce todo ano. Se faz a colheita das flores, se poda para posterior crescimento de uma outra parte aérea. O objetivo desse trabalho ele foi determinar se existia o efeito alelopático das folhas de lúpulo na germinação da alface lisa. Essa inibição da germinação ela pode ser causada pela produção de alguns compostos secundários que são produzidos pelas folhas de lúpulo. E esse foi o objetivo da pesquisa, ver se a gente encontrava esse efeito. Quanto aos materiais e métodos, as folhas de lúpulo que foram utilizadas nesse experimento foram provenientes de uma área experimental do IFTM, que é o nosso viveiro, que é o outro braço da nossa pesquisa, que é do nosso grupo de pesquisa, que é o viveiro, onde a gente tem algumas mudas de lúpulo, a gente tem algumas mudas e várias variedades, então a gente tem linhas de variedades, e foi de lá onde que foi proveniente as folhas que a gente utilizou nesse trabalho aqui. A proporção do extrato foi de 250 gramas de folha para 1 litro de álcool etílico. A preparação dessas folhas foi denominado ASA, né, que é a amostra seca ao ar. Então elas foram protegidas dos raios luminosos para que evitasse qualquer evaporação de algum composto, e depois processamento para fazer o extrato. Foi aplicado doses de 3, 6 e 9 ml de extrato em papel germinativo, papel Gerbox. Esses ensaios foram hidratados e colocados em BOD a 24 graus e a 70% de umidade com um fotoperíodo de 12 horas. A contagem de sementes germinadas foi feita a cada 24 horas por um período de 7 dias. Aqui são algumas imagens de a gente implantando, né, o nosso experimento, aqui as placas. Quanto à estatística desse experimento, ele foi montado em DBC. Cada placa continha 25 sementes e sendo 4 placas por tratamento. Então aqui a gente já consegue fazer uma dedução que cada tratamento no final vai entregar para a gente um teor germinativo em porcentagem. Que a gente tem cada tratamento, a gente tem 100 sementes. O experimento ele contou com 5 tratamentos, sendo 2 controles, um com água, um apenas com água e o outro controle com álcool. Porque quando a gente montou os extratos, a gente não pode esquecer que além das folhas de lúpulo, ali também continha álcool. Então a gente também precisa de uma testemunha que tenha álcool, porque pode ser que o álcool tenha interferido de alguma forma na germinação. Então por isso que a gente tem esse controle também. E 3 doses de extratos etanóicos, 0,75, 1,5 e 2,25 gramas de folhas por tratamento, totalizando assim um experimento com 20 parcelas. Aqui no resultado de discussão é onde que a gente vê a parte vê a mágica acontecendo, né? Aqui nas linhas são o tempo em horas que foram feitas, que foram as leituras que foram feitas nas sementes germinadas, né? Aqui, as colunas aqui, primeiro a gente tem as duas testemunhas, os 2 controles. Aqui, esse valor aqui, ele é um valor de média por placa e ao lado o valor total, então ele é o valor de todas as sementes que germinaram pela placa. Então aqui é o valor médio pela placa e aqui é o valor em porcentagem. Analisando esses 2 controles, a gente pode ver que o experimento está correto em questão de origem de sementes, do controle de BOD e tudo, porque as testemunhas elas entregaram para a gente bons índices germinativos. Então, isso garante para a gente que a gente tem uma segurança, né?
Mas aqui, do outro lado da tabela, onde a gente vai observar onde teve a presença do extrato de lúpulo, é onde que é a questão. Aqui onde que teve a primeira dose, onde foi a menor dose, é onde ela teve o maior índice germinativo comparado com as outras. Aqui na segunda dose a gente teve um índice germinativo, aqui foi 36, aqui foi 30, um pouco menor do que a outra dose, só que o menor índice germinativo a gente encontrou na maior dose, então a gente vê que ele é inversamente proporcional, onde a gente tem a maior quantidade de folha de lúpulo, de extrato de lúpulo, é onde a gente teve o menor teor germinativo das sementes, então onde a gente teve mais sementes que foram inibidas, teve a sua germinação inibida. É, aqui, esse é um quadro da caracterização química e fisicoquímica. Aqui a gente vê o dado de pH, ele é um pH próximo a um pH neutro. Aqui se a gente, é importante essa caracterização, porque se a gente tem, por exemplo, às vezes um extrato que tem um pH alterado, ele pode simular alguns resultados para a gente que não são verdade. Então por isso que a gente faz a caracterização. Aqui ele tem 684,3 miligramas de taninos por ml de extrato e as clorofilas tem a alfa-clorofila tem 84,4 e a beta-clorofila 84,9 miligramas por ml de extrato. Analisando esses dados, eu concluo que as folhas de lúpulo elas apresentaram uma inibição da germinação da alface e isso seguindo com a dose. A provável explicação para isso é que o lúpulo produz alguns compostos secundários para conseguir aplicar sua dominância nessas plantas daninhas. Porque nesse experimento a gente escolheu o alface porque ele é uma planta que ela tem uma sensibilidade, ela tem uma sensibilidade, na verdade, ela tem uma sensibilidade a esses efeitos alelopáticos, esse efeito. Mas pensando no metabolismo da planta de lúpulo, ela tem esse mecanismo para aplicar sua dominância nas plantas daninhas, né? Para se sobrepor, né? E a gente observou esse efeito nas folhas. Aqui são algumas referências, as mais, algumas importantes, mas todas têm um peso muito importante na confecção de um trabalho desse, e todas elas estão presentes lá no relatório final. Aqui no campo de agradecimentos eu queria dizer que eu me sinto honrado em ter contribuído para a pesquisa na instituição. Eu agradeço sempre aos meus mestres, aos meus professores, em especial ao meu professor orientador, ao Pedro Tomé. E eu também agradeço a vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, que estão compartilhando desse conhecimento científico. Muito obrigado e até a próxima.